Fala galera, beleza? Se você assistiu o vídeo até aqui, é porque então ficou curioso para saber se tem como pegar essas duas situações colocadas agora e transformar elas em função e em gráficos. Vamos prestar atenção para ver se tem como? Então, antes da gente conseguir fazer essas transformações, vamos ver o que é função, como ela se comporta e como ela se movimenta, certo? Nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós já começamos a falar sobre função, que é onde o valor de uma variável depende do valor da outra variável para poder existir. E essas duas variáveis que a gente trabalha vai ser x e y. Existem duas formas dela se apresentar para a gente, que é da seguinte maneira. Elas podem ser y é igual a x mais b e y é igual a x. Presta atenção. Onde eu tenho que y e x, em qualquer uma das duas formas que apresenta, são as nossas variáveis, são os valores que cada situação vai trazer para mim. E a e b, ou nesse caso aqui só a, são os nossos coeficientes. Esses valores, quando o problema for colocado, ele já vem no formato de números, certo? Professor, mas qual que é a diferença dessas duas? Essa daqui, eu tenho a variável b, que ela é chamada de valor fixo, certo? É um valor que, independente do valor de x, independente do valor de y, ele não muda. Ele sempre vai ser aquele dali, para qualquer situação, certo? E essa outra aqui não tem esse valor fixo, então ela é uma função totalmente móvel. Se o x mudar, o y muda e eu não vou ter nada fixo, correto? O nome dessas funções é essa que tem coeficiente a e coeficiente b, ela é chamada de afim. E essa que não tem o coeficiente b é chamada de linear. Correto? O que é essas variáveis de y e x? O que elas representam dentro da função? Pelo formato aqui a gente percebe, ó, y é igual a alguma coisa. Y é igual a toda essa função. Ou seja, o valor que vai estar armazenado na minha variável y é o resultado final, certo? É o total daquele cálculo. E o meu valor, a minha variável x, o valor que vai ser armazenado nessa variável x vai ser então a quantidade do produto que eu estou trabalhando, certo? Por exemplo, se eu estiver falando sobre alguma coisa que eu comprei no mercado, então que quantidade de coisa que eu comprei no mercado? Isso é variável x. Como nos exemplos que eu falei no começo do vídeo, né? Para cada caso de Covid, a prefeitura ganha um valor para poder pagar as despesas com o hospital desse paciente. Então, o que vai ser o x? O x é a quantidade de pessoas infectadas. Então, percebam que sempre a quantidade do produto, a quantidade de pessoas, a quantidade disso, a quantidade daquilo, vai estar armazenado na minha variável x. Depois que eu fizer todo o cálculo, certo? O resultado vai ficar armazenado em y. Ou seja, o resultado depende da quantidade daquela situação. Ou seja, o y vive em função de x. De acordo com o valor de x, é que eu vou encontrar o valor de y. Por isso, função. Beleza? Anotem isso daí. Tira um print dessas duas formas que a função apresenta para a gente. Né? Memoriza os nomes. Aqui tem o valor de b, que é o nosso valor fixo. Afim, aqui não tem linear. Beleza? Tira um print aí que eu já volto para a gente resolver as situações lá do começo do vídeo. Beleza? Vamos dar um delete aqui, vamos apagar esse daqui. E pessoal, não repara não, estou aqui na cozinha de casa, correto? Eu estou sem o quadro hoje, sem a lousa. Então, você pode perceber que tem uma torneira ali, tem um fogão, mas é a nossa sala de aula improvisada, beleza? Eu vou dar um delete aqui.
para a gente poder estar colocando a situação. O que eu preciso, o que eu quero que vocês aprendam com a aula de hoje, com esse vídeo de hoje? Isso vai ser importante para vocês levar aí pela vida estudantil de vocês, certo? Galera que está no ensino fundamental, está começando a ver isso, a galera que está no ensino médio, já está vendo isso de forma mais aprofundada. Na faculdade a gente usa muito isso para aprender outras coisas, então isso vai ser muito importante para vocês. O que eu quero que vocês aprendam hoje é pegar determinada situação e através dessa situação vocês criar uma função e através dessa função vocês criar um gráfico, correto? O vídeo de hoje, o foco é esse, criar a função e criar o gráfico, beleza? Então vamos lá, primeira situação que foi colocada no início do vídeo. Para cada caso de Covid, a prefeitura recebe um valor para poder cuidar desse paciente, certo? Esse valor que a prefeitura recebe, o problema vai trazer ele para a gente, beleza? Digamos assim, lembrando que, também vou deixar aqui na descrição do vídeo, que essa situação é só uma situação para a gente aprender como montar a função e como montar o gráfico. Qualquer semelhança com a realidade aí é mera coincidência, beleza? Eu não peguei a situação de uma prefeitura, de uma cidade qualquer, só o tema que está assim, né, específico aí para todo mundo, que está, todo mundo está sabendo de Covid, isso, aquilo, então, né, é um negócio que dá para a gente criar uma função, dá para a gente criar um gráfico, então eu resolvi colocar isso, talvez até para chamar a atenção, despertar a sua curiosidade lá com o começo do vídeo. Beleza? Então eu não estou falando de forma específica de uma prefeitura qualquer. Tanto é que eu vou inventar valores aqui. Beleza? É só para a gente aprender a criar a função. Digamos aí que a prefeitura recebe R$3.000 por cada caso de Covid que surge na cidade. E ela precisa usar esse dinheiro lá para poder ajudar a curar a pessoa do Covid. Então, é só isso que eu tenho. A prefeitura recebe R$3.000 por cada caso de Covid. Beleza? Qual a função que dá para me fazer disso? Certo? Porque aí lá no final eu vou querer saber, no final do mês, eu quero saber quantos reais de recurso essa determinada prefeitura recebeu para curar os Covid daquela cidade. Então eu preciso de uma função, eu preciso de um cálculo para isso. A gente faz isso com essas funçãozinhas de primeiro grau. Vamos para as regrinhas? Primeira coisa, o valor final está armazenado em y. Então eu sempre vou começar a minha função assim, ó. Y é igual a alguma coisa, correto? Sempre. Ah, professor, mas em outro caso? Em outro caso também vai começar y é igual a alguma coisa. Porque é no y que eu armazeno o valor total. Agora a pergunta para a gente é o seguinte, aquilo que a gente precisa analisar. Nessa situação, existe um valor fixo que eu preciso somar ou diminuir da função? Ou simplesmente, deu um caso de Covid, R$3.000. 2 casos de Covid, R$6.000. E assim por diante. Para e pensa um pouquinho. Se a gente parar e analisar, eu só tenho isso. Eu vou pegar a quantidade de casos e multiplicar pelo valor que eu recebo por cada caso, não é? Então, simplesmente, a minha função é isso. Quanto eu recebo por cada caso? 3.000. Ó. 3.000. Quantos casos eu tenho? Não sei. Se eu não sei a quantidade de casos que eu tenho, eu preciso criar uma função que resolva qualquer caso. Se eu tiver um caso e jogar nessa função, ela tem que resolver. Só que se eu tiver 200 casos, ela também tem que resolver. Então, eu não posso colocar um número ali, eu preciso colocar uma variável. Lembra? Qual variável que armazena a quantidade de casos, ou a quantidade de produtos, em outros exemplos? É x, não é? Para mim saber quantos reais a prefeitura recebeu, então, é o valor de um caso vezes a quantidade de casos, que vai estar armazenado em x. Ou seja, o valor total é igual a 3.000 vezes a quantidade de casos. Y é igual a 3.000 vezes x. Beleza?
Simples assim. Aí, eu vou lá, eu tenho 5 casos. Como que eu resolvo? A quantidade de casos é em x. Então, eu vou substituir o 5 aqui, no lugar do x, e multiplicar. Só isso, simplesmente isso, bem tranquilinho, bem facinho. Beleza? Essa função é a função que resolve o primeiro caso, lá o primeiro exemplo do primeiro vídeo. Beleza? Tranquilo, não é? Como que eu monto o gráfico disso? Aí, para eu poder montar o gráfico, eu preciso jogar lá no nosso plano cartesiano. Lembram de plano cartesiano? Já deve ter estudado isso aí no 7º, no 8º, né? Quem está no 9º, no 9º, né? Já viram isso aí. Quem está mais adiante um pouquinho já viu vários casos de plano cartesiano. É onde eu vou ter essa situação aqui, ó. Eu vou ter um eixo para o x e um eixo para o y, certo? Lembram que no nosso vídeo anterior eu falei sobre como que esse gráfico se apresenta para a gente. E toda vez que eu tenho uma função de primeiro grau, ou seja, que o maior expoente de x for 1, então eu vou ter uma função de primeiro grau. E isso sempre vai resultar em uma reta. Lembram disso? Então, o que eu tenho comigo aqui? Que esse gráfico tem que resultar em uma reta, ok? Então, copiem aqui, tira o print daqui, que a gente já vai montar o gráfico, fazer as continhas e montar o gráfico. Então, pessoal, muito simples. Primeira coisa, eu preciso relembrar lá um conceito muito básico de reta. O que é reta? Reta, então, é o menor segmento entre dois pontos. Então, para mim ter uma reta, eu preciso ter no mínimo 2 pontos, certo? Eu posso ter mais, mas só 2 me basta, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar pares ordenados. Par ordenado é um valor de x e um valor de y. Outro par ordenado, outro valor de x, outro valor de y. Então, como que eu vou resolver isso daqui? Eu vou pensar aí que como que está em um mês deu uma certa quantidade de casos, no outro mês deu outra quantidade de casos, no outro mês outra quantidade de casos, e eu preciso fazer um gráfico sobre isso. Então vamos pegar mais uma vez dados fictícios e colocar aqui. Ó. Eu vou pensar números baixos, né, bem baixinho mesmo, só para a gente entender como que o gráfico se apresenta para a gente. Mas, lembrando, eu deixo claro aqui que qualquer valor dá certo, ok? Vamos imaginar aqui que teve 5 casos. Então eu vou aqui, y é igual a 3.000 vezes a quantidade de casos. Quantos casos teve? 5, certo? Eu multiplico, y é igual a 3.000 vezes 5, 15.000. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Para toda vez que o meu x vale 5, o meu y vale 15.000. Correto? E isso é um par ordenado. Agora eu vou pegar esse par ordenado e representar ele no gráfico. Lembrando que aqui, ó, o nosso eixo na horizontal sempre é x e o nosso eixo na vertical sempre é y. Então eu vou pegar esses dois valores e colocar ali, ó. No par ordenado, sempre primeiro é o valor de x, depois o valor de y. Então eu tenho aqui 5 em x, 15.000 em y. Correto? Agora vamos pensar um outro caso. Antes da gente pensar um outro caso, eu faço uma marcação aqui, aonde eles se encontram. Ó, eu vou subir aqui e vou marcar. Correto? Agora eu vou pensar lá no outro mês. Quantos casos teve lá no outro mês? No outro mês, digamos aí que teve 7 casos. Eu vou aproveitar esse mesmo espaço aqui, essa mesma conta, só para a gente fazer o cálculo aqui. Ó. Então vamos pensar aqui que deu 7 casos. Se deu 7 casos, eu vou ter 3.000 vezes 7, 21.000. Correto? Tranquilo, né? Agora eu vou pegar esses valores aqui, ó, 7 e 21.000, que é o nosso par ordenado, e também vou representar ele no gráfico. Eu tenho aqui, ó, 7 em x, 21.000 em y. E vou ver onde eles se encontram.
Marquei ali. E percebam que eu já tenho 2 pontos. Se eu já tenho 2 pontos, eu já consigo fazer um segmento para representar graficamente essa função. Então, ó, eu venho aqui, ó, e marco. E que conclusão que eu chego com isso daqui? Que se eu aumentar os casos de Covid, eu vou aumentar o valor que a prefeitura recebe para tratar esses casos de Covid. Quanto mais casos tem, mais investimento tem do governo. Se não tem tantos casos, não tem tanto investimento. Beleza? Um minutinho para vocês tirar o print e eu já volto com aquele nosso outro caso. Tirar o print, beleza? Agora eu vou dar um delete aqui. Vou apagar isso daqui. E vamos então agora para o nosso outro caso, aquela nossa outra situação. Então vamos lá. O rapaz comprou, o cidadão, né, qualquer, comprou um produto e ele atrasou o pagamento, certo? E normalmente quando a gente atrasa o pagamento, a gente paga multa e juros. Qual que é a diferença? A multa é um valor fixo, porque ele atrasou. O juro é um valor que vai, né, cada dia aumentando. Todo dia você paga um pouquinho de juro até você pagar a conta. Então vocês já estão conseguindo, né, perceber a diferença, perceber a semelhança daqueles casos que a gente colocou? Ou eu pago um valor fixo e eu pago um valor, né, por dia, vai aumentando o valor cada dia que passa, né, cada dia que eu demoro para ela pagar, vai aumentando um valor de juro. Então vamos colocar uma situação seguinte: eu comprei um produto qualquer e eu atrasei o pagamento. Aí lá no contrato, quando eu fiz para poder comprar esse produto, fala o seguinte: se atrasou, eu pago R$10 de multa mais R$1 por dia de atraso. Correto? Ó, R$10 de multa mais R$1 por dia de atraso. Então agora pensa comigo. Se eu quiser construir uma função que vai determinar quanto eu vou pagar ali de acréscimo em cima do valor do produto, caso eu atrase. Então eu vou ter que pagar a parcela, o valor da parcela normal, mais o acréscimo por conta do atraso. Como calcular esse acréscimo? Então, lembra como que começa a nossa função? Y é igual. Por que Y é igual? Porque o valor do acréscimo vai ser ali. Então eu preciso criar uma situação onde eu vou fixar R$10 mais R$1 por dia. Agora eu penso comigo. Se o valor total que eu pago está em X, está em Y, a quantidade de dias que eu demoro para pagar está onde? Presta atenção no jogo de palavras, ó. A quantidade de dias está onde? Quantidade está lá em X, não é? Então quer dizer que eu preciso fixar um valor 10, que é o valor da multa, mais R$1 por dia. Então o que eu tenho? Nossa situação fica da seguinte maneira: eu vou pagar R$10 de multa, correto? Isso é fixo, isso não muda, R$10. Se eu atrasei um dia, ou 10 dias, 15 dias, 20 dias, esses R$10 é fixo. É multa por atraso. Os R$10 mais R$1 por dia. Então, R$1 vezes a quantidade de dias. Como eu não sei quantos dias eu vou atrasar, né, ou a loja não sabe quantos dias o cliente dela vai atrasar, ela cria uma variável. E essa variável é X. Ou seja, Y é igual a 10 mais R$1 por dia, mais 1x. Beleza? E com essa situação aqui, ó, eu consigo resolver qualquer problema. Por quê? Se o cidadão atrasar 2 dias, ele vai substituir 2 aqui no X. Então eu vou ter Y é igual a 10 mais 1 vezes 2. Né? Pela regrinha básica da matemática, você resolve primeiro multiplicação, depois adição. Então eu vou ter 1 vezes 2, 2. Mais 10, 12. Ou seja, o cidadão paga R$12 de acréscimo. Ah, se ele atrasou 15 dias. Então 10 mais 1 vezes 15.
15 vezes 1, 15. 15 mais 10, 25. Não quer dizer que ele paga R$25 de acréscimo porque ele atrasou. Beleza? Lembrando que essa nossa função chama afim, porque ela tem um valor fixo. Tranquilo? E galera, presta atenção. Aqui, se eu inverter esses valores aqui, não tem problema, viu? Pode aparecer dessa forma aqui, ó. Y é igual a 1x mais 10. É a mesma coisa. Lembrando também que quando eu tenho um coeficiente, ou seja, um número e uma letra, e não tiver nenhum sinal entre eles, nenhuma operação matemática, é multiplicação. Beleza? Então, essas duas formas aqui é a mesma. Tranquilo? Beleza? Lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se esse vídeo foi importante para vocês, se ajudou vocês em alguma coisa, deixa um joinha, deixa um like aí que é importante pra gente. Deixe nos comentários também sugestões, críticas. As críticas pra gente melhorar, sugestões pra gente fazer novos vídeos pra vocês. Beleza? Tá com série legal aí de vídeos de matemática, vídeo de ciências, né? Vai seguindo o canal aí do professor Everton, né? E dando sugestão pra gente ir melhorando os vídeos. Beleza? Vamos jogar isso daqui no gráfico? Então, vamos lá, eu vou apagar aqui, ó. A gente vai usar só aquela de cima ali. E vamos pensar aí que o cidadão atrasou 5 dias. Então eu tenho y, que é igual a 10 mais 1 vezes 5. Né? 5 dias substitui em x. Agora é só resolver. Y é igual a 10 mais 1 vezes 5, 5. Y é igual a 15. Beleza? Para ordenar, valor de x, valor de y. Então é 5 e 15. Um outro cidadão, ou no outro mês, o cara atrasou de novo. Né? Eu vou fazer aqui do lado, ó, para a gente conseguir visualizar as duas. Então, y é igual a 10 mais 1 vezes x. E lembrando que essa função ela resolve todos os casos dessa loja ou desse estabelecimento que vende a prestação. Então, y é igual a 10 mais 1 vezes, digamos aqui que agora o cidadão atrasou 10 dias. Então, no lugar do x eu coloco 10. Lembrando que esse 10 aqui não é o mesmo desse. Esse aqui do começo, ele é fixo como multa. Esse daqui é a variável quantidade de dias. Y é igual a 10, primeiro resolve a multiplicação. 1 vezes 10, 10. Y é igual a 10 mais 10, 20. Beleza? Para ordenada, vou escrever ele aqui, ó. Se o x vale 10, o y vale 20. Já tem dois pares ordenados, ou seja, tem dois pontos. Agora é só pegar e jogar isso no nosso plano cartesiano. Vou fazer ele de lado aqui, ó. Opa, o pincel aqui atrapalhando. Aqui é x, aqui é y. Pego os valores de x, coloco aqui, ó, 5. Quando o meu x vale 5, meu y vale 15. Marquei aqui, ó. Quando o meu x vale 10, o meu y vale 20. Marquei aqui, ó. Já tenho dois pontos, posso fazer o nosso segmento. Ou seja, eu já posso representar essa situação graficamente. Certo? Função, os cálculos que a gente faz para descobrir o valor dessa função e o nosso gráfico. Beleza? Como que isso pode aparecer para a gente? Pode aparecer aí só para você criar a função, só para você resolver um caso dessa função, ou para você só construir o gráfico, ou para você resolver o caso da função e construir o gráfico. O que é importante? A gente saber a lógica. Se a gente souber a essência da função, se a gente souber como que ela funciona, a gente consegue resolver qualquer caso. Beleza? Então, beijo da Titi Everton. Lembrando que a matemática ela é uma escada, é passo a passo. Eu não vou conseguir resolver tudo de uma vez só, mas eu também não vou conseguir resolver se eu deixar para aprender só lá na frente. Passo a passo, a gente vai aprendendo, a gente vai construindo nosso conhecimento. Beleza? Lembre, matemática é vida.
e tchau, obrigado!